Agora, a pergunta que não quer calar, né? A síndrome do ovário policístico, é isso o nome? Isso. Tá. É uma situação de que, por exemplo, Zulene, ela tem, né? E nós já fomos para ginecologistas católicas, né? Ah, é. É. Então chega e diz, olha, não tem jeito, né? Ou você toma, ou no caso dela, né, o rosto fica com muita acne, né, no caso. Ela está tentando fazer uma outra opção agora, que é outra coisa. Mas, nesse caso, quais as saídas que teria se não o anticoncepcional? Né? E a SOP é uma condição que a gente tem muita clareza que o anticoncepcional não ajuda hoje em dia. É o que mais tem estudo publicado e o que mais os prescritores, né, a ginecologia que eu chamo de tradicional, mais aceitam também. Eles estão começando a enxergar porque está vindo muito estudo nesse sentido. De que o anticoncepcional às vezes pode até prejudicar para aumentar a resistência insulínica. Então, a SOP, que é uma síndrome metabólico-reprodutiva, ela tem alterações em todo o metabolismo da mulher. Na verdade, é uma alteração desse nível de hormônios que acaba refletindo no ovário e no ciclo menstrual. Então, coitado do ovário, ele é só resultado de uma bagunça metabólica. E aí tem, claro, um componente genético junto, todas as doenças têm, mas é importante falar que hoje em dia a gente sabe muito da epigenética, que é a genética influenciada pelo nosso estilo de vida. Então, apesar da gente ter uma carga genética, a gente consegue melhorar muitas doenças, facilitando alguns genes ou então suprimindo. É importante porque a gente toma responsabilidade sobre a nossa vida, né? A gente tem, sim, influência, tudo que a gente faz e fez até agora influencia como está o nosso estado metabólico, e o ciclo menstrual nada mais é do que um reflexo do metabolismo. Então, é um espelho do nosso metabolismo. Na SOP em si, o que a gente faz é procurar a alteração principal do metabolismo, e existem SOPs que a gente chama de SOP inflamatória, por componente inflamatório basal muito grande, SOP de componente adrenal, que a gente tem uma parte de androgênios muito grande predominando, e a SOP, que é a mais comum, que é a de resistência insulínica. Então, a alteração da insulina é mais predominante. Dependendo do tipo da SOP, a gente vem com um tratamento diferenciado, né? Então, sem usar o anticoncepcional, a gente vem, claro, com toda a mudança de estilo de vida, porque é isso que trata a doença. Então, não adianta nada a gente tomar uma pílula e continuar fazendo as mesmas coisas. Se você chegou nesse estado que você está hoje, é porque a sua rotina até então não facilitou, prejudicou. Então, você precisa achar o que está de ruim, né? E geralmente a gente tem um estilo de vida muito agressor, né, para a saúde. A gente dorme mal, nós somos muito estressados, nós não fazemos atividade física, comemos mal pra caramba. Nossa, a comida do ocidental é baseada em carboidrato, em carne vermelha. Hoje em dia a gente sabe que até a carne vermelha aumenta o risco para endometriose, por exemplo. Então, tudo isso influencia. Mudando tudo isso e partindo para essa parte de suplementação direcionada, né, para essas causas específicas da SOP, a gente tem uma boa melhora, né? Em que sentido? A gente consegue ver a melhora pelo ciclo, principalmente. Então, a gente vê que o ciclo fica mais regular. Eles são muito espaçados, né, por anovulação. Então, eles começam a ficar menores e chegam perto da normalidade, que é até de 38 dias, de um ciclo para outro. Essa parte androgênica de testosterona, tem que ver qual dos hormônios, né, que está muito aumentado. A gente também consegue auxiliar essa parte de espinha, né, de pele oleosa em si. A gente também tem esses suplementos em geral que diminuem os androgênios de forma mais natural. E aí, sempre, essa questão do estilo de vida para conseguir realmente tratar a doença. Porque mesmo os suplementos, eles vêm ali para ajudar no metabolismo como auxiliares. A gente só suplementa o que a gente não tem na nossa nutrição. Então, a partir do momento que a gente tem uma progressão de nutrição, de facilitadores ali da comida, do alimento, a gente diminui a carga de suplemento e vai deixando aquilo mais natural possível. Seria uma coisa certa afirmar que, para tudo aquilo que o anticoncepcional é destinado, existe uma outra saída além dele? Ou não? Só isso daqui, a única solução seria ele nesse caso?
existem outras soluções. E é um universo gigantesco, que a cada dia eu aprendo mais, mas todas as patologias que a gente encontra hoje, elas têm alternativas plausíveis que tratam a doença e que controlam os sintomas, porque às vezes o anticoncepcional entra para controlar sintoma, por exemplo, de endometriose. Então ele é utilizado nos guidelines para controlar sintoma de dor. E a gente sabe que tem outras coisas que também ajudam no controle da dor da paciente. Além disso, é claro, a gente faz o tratamento multifatorial, por serem doenças que têm também várias causas, a gente precisa atacar todas essas vias. Pensar que um anticoncepcional consiga tratar toda a ginecologia não faz muito sentido, né? E que uma coisa só, um hormônio, vai ser capaz de tratar todas essas vias diferentes de tantas doenças. Então, até para o leigo não faz muito sentido. E para a gente agora, que a gente começa a abrir esse olhar, fica desconfortável você depender só dessa perninha do anticoncepcional. O que a gente está falando hoje aqui, eu considero muito, muito importante, porque aí vai abrindo possibilidades, né? Agora, eu queria trazer aqui em relação à fertilidade, né? O nome que eu vi aqui, hidrotubação. Eu ouvi esse nome com a doutora Mariana também. Isso, a Mariane faz. Ela faz também, Sim. não é? Lá em Campina Grande. Um abraço, Mariana. É Mariane ou Mariana? Mariane. Mariane Assis. Você é Mariana e ela é Mariana. E aí, nessa questão da fertilidade em si, muitas mulheres procuram com dificuldade de engravidar e tudo. E se a gente pudesse colocar num pacote geral passos que você geralmente indica para a mulher, claro, cada um tem uma situação, um problema de fertilização e tal, de fertilidade, e que são passos mais genéricos, que dizem assim, olha, esses passos aqui já podem ajudar, no caso se a mulher não está conseguindo engravidar, trazendo de uma maneira geral, maioritária daquilo que chega no consultório, por exemplo. Certo. É até simples, né? O raciocínio do encontro, né, do espermatozoide com o óvulo. Então, se você pensar ali no comecinho, a gente precisa de um espermatozoide bom. Então, geralmente, a gente tem que fazer essa avaliação do homem. Tanto a avaliação metabólica, o espermatozoide sofre muita influência do estilo de vida do homem. Então, a gente vê que quando muda, quando faz as coisas mais regradinhas, o espermatozoide melhora, né? O espermograma vem muito bom. Então, a gente precisa olhar essa parte de cada homem. Depois, a gente olha os óvulos da mulher. A gente tem essa questão da reserva ovariana, né? Não tem tanta relação com taxa de gestação, se a reserva é baixa ou não, mas dá uma noção de quantos óvulos aquela mulher ainda tem. A qualidade do óvulo, que é uma coisa que a gente precisa sempre pensar e melhorar, e nós melhoramos também com o estilo de vida. Depois a gente vem a tuba, que é o lugar de encontro dos dois. Então a tuba tem que ser uma tuba boa, a gente pede exames para avaliar a tuba, que entra a esterossalpingografia, que são exames de contraste, que conseguem fazer esse formato por dentro da tuba, ver se ela tem algum tipo de alteração. Depois a gente vai para o útero, então a gente dá uma olhada se a cavidade uterina é boa, se tem alguma alteração estrutural dali, e depois algumas outras causas mais específicas. Mas, no geral, né, o estilo de vida ajuda muito, tanto em qualidade do óvulo quanto de espermatozoide. Então, o estilo de vida que a gente fala é alimentação saudável, dormir bem, a gente esquece dessa parte de dormir, é muito importante. Esqueço de dormir. Eu nunca esqueço. Tá aí uma coisa que eu não esqueço de dormir. Isso. Mas agora eu estou usando um aparelho, né, que eu tenho uma apneia severa. Puxa vida. Preciso emagrecer para poder parar isso, né, amor? Para parar essa apneia. Eu uso um CPAP, né? Então tá sendo mais difícil de dormir. Mas antes disso eu dormia. Mas na verdade eu pensava que dormia, né? Não entrava no sono REM, às vezes. Nunca. Acho que isso. Eram 78 mini paradas respiratórias em 1 hora de sono. Nossa! Minha saturação chegava a 72. Imagina. À noite, sem saber, né? Sim. Dormindo. Perigo, hein? Muito, E aí, graças a Deus, agora eu estou usando o CPAP até emagrecer, né? Agora o próximo passo, né?
Eu falei isso daqui, uma mulher me mandou um e-mail. Guto, isso é muito sério. Eu acho que ela era médica, porque a mulher sabia foi tudo. Um terror para mim, né? Assim, mas foi um terror no sentido... terror no sentido positivo. Não existe, mas me ajudou. E também a esposa do Marcos aqui, que também você conheceu, a Laís. Ela disse, você vai. No outro dia eu fui atrás, mas graças a Deus melhorou. Olha, que bom. Agora, essa parte da alimentação em si e dos hábitos, o quanto que isso... Todo mundo bate na mesma tecla e o quanto a isso a gente tem dificuldade de colocar realmente em prática e tudo isso, né? Agora, como a gente estava falando sobre essa questão da fertilidade, né? Eu tenho acompanhado o trabalho de algumas ginecologistas católicas, né? E o quanto é relevante a quantidade de mulheres que engravidam depois de um acompanhamento bem feito e que não tinham esperança nenhuma de engravidar. O quanto essa realidade que junta tudo, né? O fazer, a fé, tudo junta, né? Vai vendo, né? Mas você percebe algo mesmo disso? Tipo, olha, como as pessoas não tinham... Tipo, não posso ter filho. Mas o quanto, quando ela para olhar o não posso, o quanto isso pode trazer um resultado, né? Exatamente. Você colocou um fator muito importante, que é a fé, né? Então, eu acho que é uma honra a gente conseguir conversar sobre isso no consultório. Porque, apesar de todos esses empecilhos que a infertilidade pode trazer, a gente sempre tem um elemento ali, surpresa, que é a mão de Deus. Então, isso dá uma esperança. E, apesar da gente conseguir auxiliar em várias coisas, depende muito dele também. Então, eu costumo falar que a gente faz um terreno fértil e quem vai semear é Deus. Então, a gente só deixa a casa arrumada, porque se ele quiser, ele vai mandar. E isso tranquiliza a mulher também, né? Então, eu fiz tudo ali, o que tinha para fazer, para deixar o meu terreno mais fértil possível, e eu vou esperar em Deus também. Né? Essa questão da infertilidade ela é muito importante porque existe uma cobrança muito grande da mulher, né? Será que eu estou deixando passar alguma coisa? Por que será que Deus não está me mandando um bebê? Né? Por que eu não estou sendo agraciada por essa bênção? Eu que rezo tanto, eu que vou na igreja, que faço isso ou aquilo, e aquela outra mulher, por exemplo, que não tem essas mesmas características, vamos dizer assim, que não sabe nem rezar, mas ela está sendo agraciada também pela gestação. Então, existe muita comparação. Isso é um grande perigo nosso. Então, a gente não deve se comparar em nenhum momento, incluindo na fertilidade. E o que eu falo para elas é que muita coisa do que a gente tem de infértil é fruto do nosso livre-arbítrio. Então, a gente precisa assumir responsabilidade. Ah, mas eu não sabia. Mas não é culpa de Deus, né? Então, a culpa veio nossa, a gente que dormiu mal, a gente que escolheu esse estilo estressante, a gente que fez isso, fez aquilo, que escolheu usar essas medicações por um bom tempo, e agora a gente precisa arrumar a casa. Então, a gente vai fazer de tudo possível para deixar organizado, e aí sim a gente pode falar que se não veio, é porque Deus não quis.